Então, meu querido irmão, minha querida irmã, mesmo fazendo esta formação à distância, é uma alegria poder dirigir a vocês algum aprofundamento do tema pedido a partir da equipe que coordena a instituição de longa permanência de idosos aí no Olho d'Água, São Luís do Maranhão. O tema pedido foi aliança, compromisso de amor. Normalmente, quando falamos em aliança, nos vem à tona aquele compromisso que é selado, digamos, no matrimônio, e que um dos elementos simbólicos deste sacramento é a aliança. Daí eu trago aqui na tela, não a aliança, digamos, do matrimônio, a aliança que simboliza o casamento, mas trago o anel de Tucum. É uma aliança que normalmente aqui na América Latina, no Brasil, no Nordeste, a gente usa como sinal de compromisso, de aliança com os empobrecidos. Ela tem esse tom de compromisso, tem esse tom também político, eclesial, das pessoas que, por sua vida, prima pelo segmento de Jesus, na defesa da vida e, sobretudo, onde a vida está mais ameaçada. Então, o objetivo deste encontro, deste mês, é falar da aliança entre Deus e a humanidade. Deus também fez um grande casamento com a humanidade. E dentro da perspectiva bíblica, o primeiro ato de aliança de Deus aconteceu na criação, quando o seu amor superabundou. Quer dizer, Deus se derramou de amor de maneira superabundante quando ele criou o mundo, criou o nosso planeta, quando criou a pessoa humana e a colocou dentro, no meio da criação, não para dominar, não para controlar, mas para ser um cuidador e ser uma cuidadora. Daí vocês que têm a missão de serem cuidadores e cuidadoras dos idosos que são acolhidos com tanto carinho aí no Olho d'Água. Isso também vale para todos os demais profissionais, desde a portaria até a pessoa que tem a missão de coordenar, de fazer a coordenação geral desta casa, passando pela cozinha, pelas pessoas que fazem o serviço geral, pelas pessoas que têm a missão de fazer o trabalho da enfermagem, do acompanhamento psicológico, da assistência social, através das pessoas que têm essa profissão tão nobre, e assim por diante. Então, vocês, quando estão aí, exercendo o serviço de vocês de maneira profissional, evidentemente, é claro, mas estão também colaborando, estão também se derramando de amor, assim como Deus se derramou de amor no ato da criação. E para manifestar sua bondade, verdade e beleza, Deus criou, como eu falei já anteriormente, o homem à sua imagem, e sua imagem ele criou. Deus criou homem e mulher para cuidar desse paraíso, para cuidar da vida. E vocês sabem que o nosso planeta está cada vez mais ameaçado, está cada vez mais gemendo de dor e requer de mim e de você uma resposta concreta. E não é só os rios que estão morrendo. O mais grave de tudo isso é a pessoa humana que está sendo destruída. A pobreza, a falta de dignidade é o grande clamor, é um dos maiores sinais de que esse mundo precisa ser cuidado e que esse mundo tem jeito. E a sua parcela, a sua colaboração é essencial para que, de fato, esta aliança, esse compromisso de amor
que Deus derramou no ato da criação permaneça ainda no curso da história do nosso dia a dia. Então coloque isso na cabeça e no coração de vocês. Cada gesto, cada ato de cuidado, de zelo, né? Quando eu vou aí presencialmente, eu percebo ao arredor, né? Os arredores da casa, como são bonitos, a grama sempre bem podada, as árvores com suas flores. Então, esse cuidado com a natureza em torno da residência onde acolhe nossos irmãos e irmãs é um gesto concreto. Também a limpeza da casa, né? Eu fico assim admiradíssimo quando vou aí, como é limpo esta casa, né? Não tem nenhum mau cheiro, sempre uma casa muito limpa. Isso é cuidado com a criação. O amor que vocês têm para com os idosos, para o cuidado. Fazer isso permanentemente. Fazer isso todos os dias, como dizia uma de vocês aí. Seu Luiz, se não for feito por amor, a gente não aguentaria, né? Às vezes o que a gente ganha não é essas coisas todas. Também a gente não pode pagar algo mais aquilo que vocês recebem. Mas o grande salário, o grande retorno é exatamente essa atitude de amor, de cuidado. Então, cada um fazendo dentro de sua responsabilidade, dentro de sua missão, aquilo que lhe cabe, bem feito, você está respondendo a Deus, que é Criador e Pai, e que tem uma grande estima por nós. Você está colaborando com Ele neste ato criador, e você, cada vez mais, cada dia que você chega aí, você está renovando esta aliança com o nosso Deus, que é Criador e Pai. E Mãe de ternura também. Então, o tema de estudo desta formação está bem ligado à temática bíblica. E aqui nós vamos fazer uma breve passagem pelas vezes que Deus fez uma aliança com o seu povo. Uma das primeiras alianças que Deus fez com o seu povo no processo da história da salvação foi com Noé. Noé, uma das figuras mais conhecidas do Antigo Testamento. Que aí a historinha é essa. Deus criou o mundo, mas a corrupção humana começou a destruir este mundo. Chegou o pecado. E Deus, diz assim a Bíblia, Deus se arrependeu da obra que ele tinha criado. E quis acabar, quis destruir a face da terra, quis acabar com o mundo. Mas, no meio dessa destruição, no meio desses pecadores, no meio dessas pessoas corruptas, ele encontrou uma pessoa justa. E essa pessoa era Noé. Então, Deus disse, eu não vou destruir Noé, porque de fato ele é uma pessoa justa. E pediu que ele construísse uma grande embarcação, porque Deus escolheu a forma de destruição, foi enviando uma grande chuva, um dilúvio que inundou a face da terra. E pediu que Noé colocasse na embarcação a sua família e colocasse um casal, né, de todas as espécies de seres vivos, né, que existiam na face da terra. E ele disse, estabelecerei minha aliança convosco e com os vossos descendentes. Então, passou o dilúvio, secaram-se as águas e Noé recomeçou a história no processo de salvação. Outra pessoa que Deus fez uma aliança foi com Abraão. Deus disse a Abraão, também uma das grandes figuras bíblicas, é conhecida como o pai da fé. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e a tua raça depois de ti, de geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua raça depois de ti. Então Abraão, já idoso,
Ele teve uma experiência pessoal com Deus, um Deus que não tinha estátua, um Deus que não tinha templo. Ele fez uma experiência pessoal. E nessa experiência que Deus fez com Abraão, Abraão saiu de sua terra porque ele intuiu, através dessa experiência de Deus, que deveria ser possuidor, ele e a sua descendência, de uma terra onde se mana leite e mel. Outra pessoa que Deus fez uma aliança foi com Moisés. Então Moisés foi aquele que, esse povo de Deus que foi para o Egito, no início através de José, eles tiveram boa fama e cresceram. Mas quando morreu aquele faraó que conhecia o José, ele disse, olha, vamos oprimir esse povo, porque o povo de Deus está crescendo aqui no império. Vai que venha outro povo aqui a nos fazer guerra e vai acabar se aliando ao povo, né? O povo hebreu. E esse povo crescido entre nós vai nos dominar. E aí, o faraó do Egito castigou esse povo. Mas aí tinha a pessoa de Moisés, né? Moisés escapou por um milagre, pois foi decretado em todo o império que quando uma hebreia, né, desse à luz a um filho, deveria ser morto. Mas as parteiras enganaram o faraó dizendo, olha, quando a gente chega para fazer o parto, as mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias. Elas são robustas e fortes. Quando a gente chega lá, o menino já tinha nascido, porque a ordem era jogar no rio ou matar de outra forma todos os meninos, né, que nascessem naquele tempo. E Moisés escapou porque a sua mãe teve uma intuição. Quando a filha do faraó desceu ao rio para tomar banho, ela fez um cesto e colocou, e calafetou, né, vedou o cesto para não entrar água, e colocou a criança dentro e mandou a sua filha ir ao encontro do rio e ficar atenta, porque quando a filha do faraó chegasse, ela colocaria nas águas, quem sabe a filha do faraó ia ter, assim, compaixão e misericórdia, como de fato teve. Era uma criança bela, bonita, e quando a filha do faraó chegou para entrar no rio para tomar banho, percebeu, notou uma criança chorando. Pediu que suas criadas fossem aí, e era uma criança dos filhos dos hebreus. Ela se afeiçoou da criança e levou para criar no palácio. Só que quando Moisés cresceu, que percebeu a opressão do seu povo, ele colocou agora na vanguarda como libertador desse povo. Então, Deus disse a Moisés, se ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma prosperidade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, Moisés teve a missão de convencer esse povo a se libertar da opressão, com todos os sinais que estão ali no livro do Êxodo, e se coloca em marcha para uma terra onde se mana leite e mel. E depois, Deus faz a última aliança, que essa aliança eu também faço parte dela e você também faz parte dela. Ele estabeleceu uma aliança perpétua para todos os séculos, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao derramar o seu sangue na cruz, ao cear antes, digamos assim, ao cear com seus discípulos e discípulas na última ceia, ele fez uma eterna e nova aliança estabelecida com o seu corpo e com o derramamento do seu sangue. Ele fez uma aliança de estar a serviço, onde
há o sofrimento, onde há um clamor, onde há criança abandonada, onde há idoso abandonado, onde a vida está ameaçada, nós, banhados por esta aliança em Jesus, somos convidados a sempre a se comprometer com a vida e, sobretudo, onde a vida está ameaçada. Então, Deus, ao longo da história, mesmo se arrependendo de ter criado o mundo, porque as pessoas destroem, ele, ao longo dessa trajetória histórica, ele sempre renovou essa aliança com a humanidade. Nesse sentido, há muita corrupção, há muito pecado, há muita destruição. Mas no meio de tudo isso, sempre tem pessoas que se colocam a serviço da vida, se colocam ao lado de Deus para garantir que este mundo não seja destruído, que esse mundo seja cuidado. Por isso, é preciso ter sempre em mente, no coração, um sentimento de gratidão a Deus Pai, que nos chama a fazer parte do seu amor por meio deste casamento, correspondendo com integridade àquilo que Ele espera de nós, pelo seu projeto de salvação e sua bondade, beleza e verdade revelada em Cristo. Então, agradecer sempre a divina providência por Deus nos ter colocado tanta beleza, ter colocado o ar que faz a gente respirar. Nesses tempos, de pandemia, 2 anos, quantas pessoas morreram por falta de ar? Então, agradecer pelo ar, agradecer pelo vento, agradecer pela chuva que cai, que molha a terra, rega as plantas e, além do mais, nos dá água para beber. Agradecer pela a instituição que está presente aí, que se coloca assim sempre de porta aberta para acolher quem sofre. Então, que essa atitude de gratidão seja uma atitude do cotidiano, do agradecer pela vida. Porque a vida é bela e precisa ser vivida com alegria. Então, os meus sentimentos, que vocês acolham, Acolha com alegria estas palavras que foram dirigidas e que vocês façam valer no cotidiano de vocês. Então, nesse momento, eu sugiro que faça assim uma pausa nesse encerramento aí, um pouquinho, se perguntando, quais são as coisas que eu agradeço a Deus todos os dias? Pode ser pela família, pode ser pela vida, pela saúde, por uma conquista material. Então, você é grata a Deus por quê? Então, partilhe entre vocês e depois a Brenda me dará um retorno. Então, um fraterno abraço e até a próxima.